Olá pessoal, eu sou o Leonardo da família Web Rádio e hoje eu estou aqui para apresentar o programa Doutor Márcio Responde. Trouxe aqui o nosso convidado especial, Doutor Márcio Fortuna. Seja muito bem-vindo, Doutor Márcio. Obrigado, Leonardo. É um prazer estar aqui na família Web Rádio fazendo mais este programa. Doutor Márcio Responde é um programa semanal que vai ser apresentado aqui na família Web Rádio às quartas e sextas-feiras e também será um programa que vai orientar a nossa população brasileira sobre as doenças mais comuns que atingem a nossa população. Esse programa, Doutor Márcio Responde, é um programa que é patrocinado pelo Cartão Saúde do Bem. Este programa também é patrocinado pela BR Diagnóstico e Estética, pela Orange Soluções Digitais e pela família Web Rádio. Nós vamos hoje, o assunto do dia será sobre câncer de próstata. Nós falaremos sobre o câncer de próstata. Eu vou fazer uma introduçãozinha básica sobre o câncer de próstata para que oriente a nossa população masculina. O câncer de próstata é o câncer mais comum que atinge os homens, perdendo apenas para o câncer de pele. Então, vou dizer assim, ele é o segundo mais comum que atinge o homem. E é o segundo também que mais mata a população masculina. É um câncer que geralmente atinge a população masculina depois dos 50 anos. Pelo próprio envelhecimento natural, a próstata, o próprio envelhecimento da próstata, ela desenvolve o câncer. Ela começa geralmente aos 50 anos, uma a cada 6 pessoas, a cada 6 clientes vai desenvolver o câncer de próstata. E essa incidência vai aumentando com a idade. Aumenta muito após os 50 anos. Então, só para terminar uma introdução básica, o câncer de próstata ele é um câncer que tem que ser rastreado após os 50 anos, a não ser que a população tenha alguns fatores de risco. Quais seriam os fatores de risco? Obesidade, ser da raça negra ou até ter história familiar. Legal, doutor. Esse é um assunto muito polêmico, né, para parte do público masculino. Eu gostaria de entender mais ou menos como cresce o câncer de próstata e quais são os seus sintomas, né? Para a gente já deixar claro como funciona aqui. Eu acho que antes de eu falar sobre como cresce o câncer de próstata e dos sintomas do câncer de próstata, seria importante que eu falasse sobre a anatomia da próstata, porque a anatomia da próstata ela vai dar um esclarecimento da sintomatologia. Porque, como mesmo eu digo muito aos meus clientes quando eu estou realizando ultrassom, eu oriento muito a eles. A próstata, após os 50 anos, ela cresce para bem ou para mal. E a vigilância precisa ser... É uma forma de eu aterrorizar mesmo o cliente, que é o que pega o homem, gente. Verdade. Então, a gente tem o objetivo de passar essa orientação. Então, eu vou falar um pouco sobre a anatomia da próstata, Leonardo, para o nosso público. Legal. Eu vou fazer de uma forma comparativa para que fique bem claro do desenvolvimento da doença e para que oriente a população que não fique esperando sintomas. Porque, assim, se você for analisar do jeito que cresce o câncer e ficar esperando sintomas para procurar o médico, você está errando. Por exemplo, eu vou comparar a próstata. Primeiro eu vou dizer como é uma próstata. A próstata numa próstata normal, eu tenho que apresentar, que é como se fosse do tamanho de uma noz, entre 20 e 30 gramas. A próstata é um órgão que ela está entre a bexiga e o pênis. É como se por dentro dela passasse um canal que conduz à urina. E depois esse canal que chama uretra, ele vai pelo pênis e por onde sai a urina do paciente, no caso. Então vamos explicar. Eu vou correlacionar a próstata com uma mexerica e vou explicar como geralmente cresce o maior número dos cânceres de próstata. O maior número de câncer de próstata cresce na parte externa. Então vamos imaginar uma mexerica com a casca. A casca da mexerica seria onde cresce o câncer de próstata. E vamos imaginar também os gomos da mexerica. Os gomos da mexerica é onde tem o crescimento normal da próstata. Que eu já disse que após os 50 anos a próstata também cresce.
Então vamos imaginar um câncer crescendo na casca da mexerica, lentamente. Existem cânceres que têm o crescimento muito lento, tanto que após os 80 anos, muita população vai apresentar o câncer de próstata e aos 50 anos começa essa doença. Então o objetivo da gente é fazer o diagnóstico precoce da doença. Porque com o diagnóstico precoce a gente obtém até 90% de cura dos casos. Voltando na anatomia da próstata. Então a bexiga está lá cheia com a urina. Ela tem um canal que sai e passa pela próstata, que chama uretra, e ela tem um canal, e esse canal continua pelo pênis, por onde vai sair a urina. No caso do crescimento do câncer de próstata, se você for analisar, periférico, lento, às vezes lento, a maioria dos casos lento, não dá sintomatologia. E a hiperplasia benigna prostática, que é muito importante eu explicar para vocês, que é o que dá sintomatologia. O que acontece? Por que dá sintomatologia? Porque esse crescimento, ocorre um aumento global do volume prostático. E quando tem esse aumento da próstata, do volume da próstata, há uma compressão do canal da próstata, que chama uretra, e essa compressão dá muitas sintomatologias, que é o que faz o cliente buscar o especialista urologista. Então ele espera às vezes ter sintomatologia para fazer esse acompanhamento e está perdendo tempo em relação ao diagnóstico precoce. Vamos voltar, o diagnóstico precoce tem que ser buscado de rotina após os 50 anos. Se tiver fatores de risco, tem que ser buscado após os 45 anos. Legal, doutor. Então deixa eu só te cortar rapidinho para ver se eu entendi bem. Então o câncer da próstata, ele precisa ser diagnosticado não só quando a pessoa tem sintomas, mas sim pela idade dela. Seria isso? Ele tem que buscar os sintomas. O que são? Deixa eu voltar um pouquinho nos sintomas que levam geralmente o cliente à busca do especialista, no caso urologista. Quando tem essa compressão do canal da uretra, começam a ocorrer os sintomas urinários no caso do homem, que é dificuldade de urinar, levantar à noite várias vezes para urinar, ter uma certa dor para urinar, aquela situação de vai urinar, não consegue urinar gostoso, fica um gotejamento, certo. Vai urinar, não sai toda a urina, aumenta a frequência urinária, às vezes mais do que a cada 2 horas ele está buscando o banheiro para urinar, para se sentir mais. Então assim, isso o cliente busca chegar nesses sintomas para poder procurar o médico. E ele está errando, porque 90% dos cânceres de próstata se localizam na zona periférica, onde não tem sintomatologia. Entendi. E essa busca acaba sendo errada, então perde tempo de fazer o diagnóstico. Diagnóstico precoce precisa ser buscado. Fator de risco, 45 anos. Sem fator de risco, após os 50 anos. E essa busca tem que ser anual. Todos os anos tem que ser procurado um urologista. Sim. Melhor prevenir do que ter a doença, né? E os outros tipos de câncer que não são de baixo risco? Qual é a conduta? Aí o negócio muda, a gente tem que buscar a cura, a gente tem que buscar um tratamento mais rápido. O principal acaba sendo a cirurgia. A cirurgia é uma prostatectomia total. O que é? A retirada total da próstata, né? Que é onde está localizado o câncer, né? Mas antes da gente fazer essa prostatectomia total e fazer esses tratamentos, é importante a gente falar do estadiamento da doença, que eu acho que a gente falhou em não ter falado antes do estadiamento da doença, que certo. Seria uma forma de você fazer uma cintilografia óssea e fazer um PET scan. A cintilografia óssea, esses são exames que vão dizer se esse câncer tem metástase óssea, né? Que é o local mais comum, né? Para onde o câncer espalha no organismo, e também o PET scan, que seria um outro exame, que além de ver também a parte óssea, o PET scan ele vê também as partes moles, os linfonodos e até órgãos à distância, né? Então, voltando agora, depois que eu falei sobre de uma forma melhor o estadiamento da doença, ver o nível que está a doença, né? Que isso
teria que falar já, e quando está nesses níveis assim de mais alta agressividade, que vão para tratamentos no caso cirúrgico, né? Existe de formas de cirurgia de próstata, a gente pode fazer a cirurgia de 3 formas: a cirurgia aberta, que é a mais convencional, que é usada, que vem evoluindo desde os tempos mais remotos. Ela foi evoluindo para videolaparoscopia, e depois da videolaparoscopia entrou a cirurgia robótica. A cirurgia robótica é uma cirurgia que já foi introduzida nos Estados Unidos desde 2013. A maioria dos casos são feitos por via robótica. Ah, legal. Aqui no Brasil é feito também ou não? Aqui cai na situação do aprendizado, né? O custo, a robótica, os colegas, alguns colegas de grandes hospitais já iniciaram isso também nessa época e estão ensinando outros colegas, e isso está se difundindo pelo Brasil. Então a robótica, ela é uma cirurgia que vai dar uma situação melhor para o cliente, com menos sangramento, com menos complicações, mas não é de rotina. Por que não é de rotina? Por causa do custo. Os convênios não cobrem também esse tipo de cirurgia. Entendi. E a cirurgia de próstata, ela tem risco de complicações ou não? Tem. Cirurgia de próstata, vamos imaginar, ela teve a cura, mas no desenvolvimento da cirurgia de próstata, teve um colega urologista que ele estudou muitos casos e disse sobre 2 assuntos, que são os mais comuns: a incontinência urinária e a impotência sexual, que são as 2 maiores complicações. Certo. Antigamente era fadado a muitos casos de complicações, mas com o estudo desse colega americano, ele ensinou que existe uma musculatura que fica entre a bexiga e a próstata, que aquela musculatura é ela que controla o esfíncter da urina, dando a incontinência urinária. Então, se você tem câncer que está nessa região, já é fadado a um quadro de incontinência urinária. Mas se você consegue preservar essa musculatura, diminui os riscos de incontinência urinária. E em relação também à inervação prostática, que foi muito melhor estudada, diminuiu muito os casos de impotência sexual. Falando um pouquinho da incontinência urinária, a incontinência urinária ela pode ser tratada e às vezes melhora a partir, mesmo você tendo uma prostatectomia, a incontinência urinária é não segurar a urina, ficar aquele pinga-pinga, vai urinar na urina gostoso, não ter aquele controle legal. E com medicação, existe tratamento medicamentosos, existe melhora de quadros após 1 ano, após 2 anos. Isso na incontinência urinária. Já na impotência sexual, que é o tabu também do homem: não quero fazer a cirurgia da próstata, vou morrer de câncer, mas eu não opero porque eu não quero ficar broxa. Eita. Existe esse tabu. Então, assim, o que é o legal em relação a isso? Existem tratamentos medicamentosos, e se aquela pessoa tem aquele interesse muito grande em ter aquela vida sexual ativa, existem também as próteses penianas, que têm excelentes resultados e uma satisfação muito grande de quem parte para uma prótese peniana. Legal. E tem mais algum tipo de tratamento? Tem sim. Esses são os mais comuns. E também tem a radioterapia. A radioterapia, geralmente, 32 sessões de radioterapia você faz. Só que a radioterapia são tratamentos que são usados assim com muita indicação, porque ocorre queima do tecido prostático, ocorre uma fibrose nesse tecido prostático, e se acaso estiver recidiva, fica mais difícil você fazer novos tratamentos, e principalmente cirurgia, porque vira um fibroma a região da próstata. Também temos a vigilância hormonal, que é sobre a testosterona. O câncer de próstata, ele é alimentado pela testosterona, então existem formas de bloqueio cirúrgico, com cirurgias, no caso do testículos, de porção do testículo, onde produz a testosterona, e até também tratamentos que inibem a testosterona por via medicamentosa, né? Que seria sobre essa situação. Legal. Então vamos dar uma repassada, doutor, no que a gente conversou até agora, para que o público masculino, né, entenda
com mais facilidade e simplicidade o que foi falado aqui, né? Então é necessário sempre ser feito o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, vamos voltar. Diagnóstico precoce é 90% da cura. Falando sobre o diagnóstico precoce, você tem que começar com esse controle com o urologista aos 50 anos de idade. Não pode perder o tempo. Você tem aqueles riscos que a gente falou, voltando na situação dos riscos, se é obeso, se você tem história familiar, isso é muito importante. Se você tem um na família, o teu risco aumenta. Se você tem dois, triplica o teu risco de ter um câncer de próstata. A obesidade, história familiar e a pessoa que é da raça negra, afrodescendente. Por que o da raça negra? Porque a raça negra, hereditariamente, tem mais câncer de próstata que a raça branca. Então tem que fazer esses acompanhamentos de quem tem essas situações. Entendi. A área de risco é 45 anos e quem não é da área de risco, a partir dos 50 já deve começar a diagnosticar anualmente. Diagnosticar anualmente? Não, buscar o urologista anualmente. Buscar o urologista anualmente. Porque o diagnóstico vai vir ou não. Entendi. Entendeu? São coisas diferentes. No caso também da sintomatologia, que é muito importante a gente dar ênfase. Não tem que esperar ter sintomatologias urinárias. Tem que buscar pela idade, porque como eu disse lá da casca da mexerica, que é a próstata, para estar com câncer lá na casca da mexerica, para dar a sintomatologia urinária, que é a compressão do canal da uretra, ela tem que estar, esse câncer já tem que estar grande. Câncer grande é risco grande é prognóstico ruim. Então tem que pegar, os diagnósticos têm que ser feitos na fase precoce. Em relação é muito importante isso. Legal. Então, pessoal, só para ficar bem claro, o diagnóstico precoce é importantíssimo. 90% de cura. 90% de cura e é melhor prevenir do que remediar. Não espere sintomas para procurar o urologista. Exatamente. E a conduta médica, como já foi explicado no decorrer do programa, é super tranquila também. Toque retal e PSA. Busca anual e sempre fazendo acompanhamento de ver se está aumentando o valor do PSA, entendeu? Porque isso é muito importante. Perfeito. Então, para a gente finalizar aqui, doutor, gostaria que você desse as suas palavras finais sobre o câncer de próstata, o que pode ser feito para evitar, alguma coisa nesse sentido. Não tem prevenção. Não tem prevenção. O câncer de próstata não tem prevenção. Você tem que fazer a busca do diagnóstico precoce, que é onde vem a cura. Legal. Não existe nenhum remédio que você vai tomar, não existe nenhuma vitamina que você vai tomar que vai prevenir o câncer de próstata. Mas tudo, para todas as doenças, você tem que buscar uma qualidade de vida, você tem que buscar um bom sono, uma boa alimentação, evitar estresse, sabe? Tomar bastante água. Bastante líquido, isso, ótimo. Se acaso você tem doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, que são as mais comuns, você tem que buscar o controle delas no dia a dia. Tudo isso faz parte de uma busca maior da sua saúde. Então deixa a sua mensagem final para os nossos ouvintes, doutor. Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui na Família Web Rádio e dizer para vocês que Dr. Márcio Responde é um programa semanal que vai ser apresentado na nossa rádio e explicando sobre as doenças mais comuns que atingem a sociedade brasileira. E a gente deu início hoje com câncer de próstata, semana que vem será sobre câncer de mama. Tá? Então, eu agradeço aos ouvintes que ficaram até o final e o objetivo nosso é orientar a nossa população. Mas voltando a explicar o que é o Dr. Márcio Responde, é um WhatsApp que foi criado com um número específico de direto contato comigo, que vocês terão. Legal. E aí vocês podem passar perguntas sobre os assuntos que acaso ficou em falha, porque o objetivo aqui não é ser o mestre dos mestres, é trazer bastante informações e conhecimento para vocês de uma forma bem clara, bem simples, que ajude vocês a cuidarem melhor de sua saúde. E isso sem nenhum custo, né, doutor? Sem custo adicional. Muito você bom. entra no meu WhatsApp, você assiste, você me acompanha, me ajuda a divulgar esse canal, esse é um canal aberto para a sociedade brasileira, tá? E pode passar para qualquer pessoa que você tem conhecimento, que tem doença, que quer fazer melhor uma prevenção, que quer ter melhor esclarecimento sobre os assuntos que a gente for apresentando. Manda o WhatsApp para mim sem custo nenhum, o número vai ser apresentado, eu vou até repetir agora para vocês. Vocês me chamam no WhatsApp e eu pessoalmente respondo a todas as perguntas que chegarem até mim. O número do WhatsApp é 91767 1267. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor. E esse programa, Dr. Márcio Responde,
da família Web Rádio só é possível diante aos nossos patrocinadores, que é a Orange Soluções Digitais, o Cartão Saúde do Bem, a BR Diagnóstico Estética, que é onde o Dr. Márcio atende, e a nossa família Web Rádio. Muito obrigado pela participação de todos e tenham uma ótima semana.